Nos últimos 7 dias, o que mais mexeu o ponteiro no mercado cripto foi o fluxo de posicionamento institucional com ETFs e derivativos, risco operacional com alguns incidentes de segurança e algumas narrativas no mercado macro relacionados a estruturas que afetam diretamente o Bitcoin e algumas grandes altcoins. Veremos agora 5 notícias que tiveram maior impacto nos últimos 7 dias no que diz respeito a preço, liquidez e percepção de risco. Primeiro, tivemos algumas saídas fortes de ETFs spot nos Estados Unidos, tanto de Bitcoin quanto que Ethereum. Saídas líquidas relevantes, principalmente agora no período de Natal, com um contexto típico de redução de risco e baixa liquidez de fim de ano. Segundo dados, temos retiradas líquidas de 188 milhões em ETFs spot de Bitcoin na terça-feira passada agora, e com o EBIT da BlackRock concentrando 157 desses milhões. E saídas também em ETFs de Ethereum, com destaque para o Ethereum da Grayscale. Temos também a notícia da Polymarket com invasões atribuídas a provedores de autenticação. Usuários relataram contas invadidas e saldos esvaziados. A Polymarket atribuiu o incidente a uma falha ou uma vulnerabilidade ligada a um fornecedor terceirizado de autenticação. História não muito distante do que aconteceu aqui na nossa realidade há pouco tempo. A plataforma afirmou que o problema foi corrigido e não haveria risco persistente, mas o caso reacendeu o debate sobre segurança em onboarding, wallet via e-mail e dependência de terceiros em apps cripto. Por isso eu deixo bem claro aos assinantes criptos e meus mentorandos: apenas autocustódia, 12, 24 palavras anotadas com ou hard wallet. Aproveitando, quem procura uma hard wallet boa para enterrar Bitcoin, eu recomendo a Crux, vou deixar o link aqui na descrição. Cold Wallet para mercado DeFi, aí a gente pode usar qualquer uma aí dessas disponíveis no mercado, lembrando sempre que quanto menos conexão, melhor. O que eu estou querendo dizer? Dê preferência para os dispositivos air-gapped. Mas vamos continuar aqui. Os derivativos cripto 2025 fecha com volume recorde e a Binance tem perto de 30% do total desse volume. A negociação de derivativos de cripto atingiu 86 trilhões em 2025, média diária em torno de 265 bilhões, com a Binance respondendo por aproximadamente 30% do volume global, segundo números atribuídos a CoinGlass. Esse tipo de dado costuma influenciar sentimento e gestão de risco, porque reforça a centralidade de derivativos para formação de preço e também o risco de eventos de liquidação em cascata, quando a alavancagem esticada já preocupa um pouco. Outra notícia, a gente vê Bitcoin ETF em pressão técnica ligada aos vencimentos de opções. Nos últimos dias, analistas destacaram vencimentos expressivos de opções, incluindo discussões sobre vencimentos recordes em Bitcoin e grande volume também em Ethereum, frequentemente associado a um aumento da volatilidade e movimentos de curto prazo. Esse tema apareceu junto de leituras de maré parada, né? Que os americanos costumam chamar, quando o preço do Bitcoin e pressão em Ethereum, com o mercado tentando precificar a direção em um ambiente com menor liquidez. E por fim, a gente tem o mercado em risk-off e queda do apetite por narrativas, como NFTs, por exemplo. Notas recentes apontaram enfraquecimento das atividades em alguns segmentos, como a queda de participação e engajamento no setor de NFTs. Menos compradores, menos vendedores, menos transação, sinalizando perda de tração especulativa em parte do varejo. Esse tipo de retração tende a impactar algumas altcoins, principalmente com beta maior, e pode reforçar rotação para ativos mais líquidos, sempre Bitcoin e Ethereum. Quando o mercado entra em modo defensivo, normalmente é isso que acontece. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do Bitcoin. A gente
vinha observando esse teste aqui nessa tendência, nessa linha de tendência de alta. Contudo, ela foi rompida, tá meio... A gente for pegar do último fundo aqui, rompeu faz tempo, mas pegar daqui mais ou menos, a gente já considera esse rompimento. Então, os próximos níveis de atenção, se perder a região aqui do 74, se perder aqui essa região, ó, vai trabalhar ali nas regiões de baixo, né? Vem trabalhar aqui na região dos 60. Se perder essa região, aí muita gente já vem falando de um possível, né, um ombro, cabeça e ombro aqui, e aí ele vem buscar pelo menos aqui na região dos 59. Eu acreditava, região dos 69, eu acreditava até o começo desse ano. Porém, essa última queda aqui mostrou um comportamento bem diferente do mercado, principalmente com entrada institucional. Então a gente precisa definir essa região aqui primeiro. Então o mercado tem que definir isso aqui, tá? Então o mercado a gente não adivinha, a gente simplesmente reage. Então o mercado tem que sair desse caixote, tanto para cima quanto para baixo. Em ambas as direções ele tem que confirmar esse rompimento. Então ele tem que romper, retestar algum limite aqui e continuar um movimento com volume comprador considerável. Mesma coisa na venda. A venda tem sempre o fator ali do pânico e do temor do varejo, que acaba acelerando, e a manipulação do mercado institucional também. Por isso, se perder essa região aqui, eu acredito que varie aqui e chegue pelo menos 69, 65 mil dólares. Eu tenho uma estratégia de alavancagem nessa posição, nessa região, devido ao risco retorno que essa região me permite, principalmente realizando um trabalho de alavancagem controlada, praticamente um delta neutro, onde eu uso posições com empréstimo colateral. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui, me procura nas redes sociais, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Então, basicamente o que eu faço, eu resolvo o problema do fluxo de caixa do Bitcoin, independente para que lado ele vá, tá? Então, de acordo com as notícias que a gente viu na semana passada, considerando a última semana do ano e região aqui de decisão do Bitcoin, é bem provável que a gente veja baixo volume e inclusive baixa volatilidade, ninguém tomando risco. Esse funil deve apertar aqui, tá? A gente está no semanal, se a gente cair aqui por 4 horas, a gente vê um movimento bem moderado, ó, dentro desse canal, tá? Então o que precisa é a gente definir uma direção. Pessoal, o pessoal já fica me perguntando, a plataforma que eu uso é a Margix, tá? Eu já venho usando ela há um bom tempo. A Margix você pode se registrar com um e-mail ou com um e-mail que você usa ou com um e-mail anônimo. Você faz ali um processo rápido de cadastro e identificação e consegue realizar compras, vendas e transferências e transações de criptomoedas, principalmente no mercado futuro. Para quem aí já manja de mercado, você consegue alavancar em até 100 vezes suas operações, tá? Fazendo basicamente o que a gente não tem acesso no mercado tradicional. Aqui eu deixo Bitcoin em garantia, tá? Então eu tenho dólar e Bitcoin nessa conta. Eu posso deixar Bitcoin como margem, abrir uma posição em Bitcoin, não precisa alavancar muito, você pode alavancar pouco, e o meu lucro será em Satoshi. Então eu uso o meu próprio Bitcoin, alavanco no mercado de forma controlada e o meu lucro entra em Satoshi. Essa é uma das formas mais fáceis e mais práticas de você aumentar a sua quantidade de Satoshi aí mensalmente. O que eu ensino na mentoria, contudo, é uma forma
mais passiva, é uma forma onde não depende de tanta análise direcional. Independente para que lado o mercado vá, a gente está trabalhando com liquidez e assim a gente é remunerado em qualquer situação, por isso um delta neutro, onde a gente praticamente está livre de risco. Tá? Existe risco operacional, que é sempre o mais importante, tem o risco estrutural da própria rede DeFi, mas risco no sentido de ser estopado pela plataforma por ter escolhido um direcionamento errado, isso não existe. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o panorama semanal do Dica Cripto. Quem tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, comente aqui embaixo que a gente volta a se falar. Um grande abraço e valeu! E a Margex não ia te deixar sem presente. Basta você abrir a conta, fazer um depósito para operar futuros, seguir mais um ou dois passos que eu vou deixar aqui na descrição para concorrer a um Peugeot 208, uma Yamaha YBR 150 ou um iPhone 17. Beleza, pessoal? Além de outros prêmios de consolação ali para mais alguns traders. Lembrando que a promoção é válida até o final de janeiro de 2026, tá, pessoal? Peguei essas informações no site da Margex, vale a pena entrar lá e dar uma olhada. Valeu, abraço!